Olá pessoal, hoje eu vou mostrar para vocês como fazer seleção de atributos no ECA. Para que a gente usa isso? Normalmente, hoje em dia, os conjuntos de dados são cada vez maiores, que é o que a gente chama de Big Data. Mas dentro desse conjunto, muitas vezes tem algumas informações que não são úteis, que somente vão fazer com que o seu processo se torne mais longo, que o seu computador demore mais para rodar os seus algoritmos. Então, esse processo é para a gente identificar dentro do meu conjunto de dados quais são os atributos que são mais importantes para separar aquelas categorias que eu tenho interesse. Vamos lá? Então, nós vamos abrir o ECA. Na aba Pré-Process, nós vamos abrir o arquivo OpenFile. Selecionar nosso arquivo, .arf. Aqui estão todos os meus atributos. Então, eu tenho 29 atributos. Para separar, 6 classes, que são pavimentação, areia, vegetação, água, construções e sombra. Será que eu preciso desses 29 atributos para separar essas 6 classes? Então, na aba Select Attributes, vai ter o primeiro Choose, onde a gente escolhe qual é o algoritmo, e o segundo Choose, que é para a gente escolher o método, se é relacionado a um ranqueamento ou se é o melhor primeiro. Então, nesse método aqui, ó, CFS, se você quiser conhecer o método, saber como que ele funciona, como que esse algoritmo trabalha, você vai clicar 2 vezes sobre o método e clicar em More. Aqui vai ter uma sinopse, né, um resumo de como o algoritmo funciona e depois vai ter a referência bibliográfica dele. Então, isso você pode fazer para qualquer algoritmo do ECA. Então, eu escolhi o CFS e vou colocar nesse modo aqui do melhor primeiro. E vou usar todo o meu conjunto amostral. Vou selecionar qual é a classe que está relacionada à categorização, ao rótulo. Nesse caso, é a classe ClassName. Vou clicar em Start. Rapidamente sai o resultado aqui. E ele mostra que os atributos selecionados são o 9, 11, 14, 18, 19, 20, 22, 23, 28 e 29, que totalizam 10. Então, dos 29 atributos, de acordo com esse algoritmo, eu preciso de apenas 10 para separar aquelas classes. Esses atributos são a máxima diferença, o desvio padrão do layer 7, o desvio padrão do layer 4, a média do layer 8, 7, 6, 4 e 3, o brilho e a área. Então, se você quer realizar uma análise mais rápida, você pode salvar um arquivo amostral com apenas essas colunas, ou seja, com apenas esses atributos. Então, aqui, os seus atributos já foram selecionados. Existem outros tipos que são ranqueadores. Em vez de selecionar quais são os bons, ranqueiam. Então, se você quer saber qual é o atributo mais significativo ou mais importante e assim sucessivamente, você pode escolher aqui o método ranqueador. Já aparece esse alerta porque o método CFS não é um ranqueador. Ele está perguntando se eu gostaria de mudar para o Infogain. Ok, vamos mudar para o Infogain. Então, o Infogain, ele é um ranqueador. Vocês lembram que antes tinham alguns algoritmos que estavam aqui desabilitados. Por quê? Porque eu estava no modo que seleciona. Agora, no modo ranqueador, eles estão habilitados. Selecionado o algoritmo Infogain no modo ranqueador com a classe ClassName, que é o meu rótulo, eu clico em Start. Feito isso, ele ordena a importância dos meus atributos. Aqui estão no total de 28, porque um deles é o ClassName, então ele desconsidera. E aqui ele diz, o atributo mais importante é a máxima diferença, depois a média do layer 6, depois a média do layer 1, e assim por diante, até chegar no menos importante, que são esses aqui relacionados à entropia. Então, você tem todo o ranqueamento. E aí você pode escolher quantos e quais você quer manter ou não. E aí,
a sua análise vai ficar mais rápida do que se você trabalhasse com todos os atributos. É isso aí, um abraço, até o próximo vídeo.